Olá pessoal, boa noite. Estou aqui esperando o professor Dani Mesquita. Boa noite a todos. Olá, Dani, boa noite. O meu papo com o professor Leonardo sempre rende muito, né, professor? É, é um grande amigo, Uma hora Dani. é pouco aí. Dá pra gente. Espero que a gente aprenda bastante junto aqui e vocês aprendam junto com a gente. Bem, então, boa noite a todos. Essa aqui é uma das primeiras lives que eu estou fazendo. Tive a honra de convidar o professor Dani e ele aceitar participar aqui, né? E nós estamos começando aqui no canal, aqui hoje, para comemorar o Dia do Químico, né? É um projeto que é sobre o mercado de trabalho do químico. E hoje, especialmente, sobre a docência. E eu convidei o professor Dene, né? O professor Dene, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia, é vice-diretor também do campus de Cocoal, doutor em Química, com ênfase em ensino de Química. Doutor em Química com ênfase em ensino de Química. Isso daí é importante, isso daí é algo Verdade. louvável. Pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Química com ênfase em produtos naturais, licenciado e bacharel em Química, atuando na área de ensino de Química e produtos naturais. E também é o criador e organizador do Congresso Online Nacional de Química, o CONDEC, que esse ano teve a sua segunda edição. Que é uma ideia maravilhosa, nós vamos poder também conversar ao longo aqui da nossa live sobre como foi essa ideia, como é que a gente está desenvolvendo, né? Isso daí Ótimo. tudo. E dizer que quando ele falou do tema, olha, eu vou falar que meus olhos brilharam, professor. Quando fala sobre ser professor, sobre carreira docente, é o que eu gosto de falar. E não é à toa que o meu doutorado foi nessa área, né? Eu fui trabalhar com formação de professores. Então, Uhum. assim, é algo que eu gosto muito e eu só gostaria de agradecer pelo convite e pelo tema. E para nós começarmos, como que essa ideia de virar professor, a ideia da docência, ela entra na sua vida? Porque você deve ter começado fazendo graduação e aí, ou como escolheu a graduação, já foi licenciatura, eu vi que você também é bacharel. Como que surgiu essa ideia de fazer a parte da docência? Mas eu sou neto de professora, sou filho de professora. Eu fui criado na escola, minha mãe me levava para a escola na infância, que meu pai trabalhava e não tinha com quem ficar. E eu fui alfabetizado pelos bancos da escola, né? Então, tanto é que eu nem fiz alfabetização. Eu já entrei direto na primeira série, que é o atual segundo ano, que a gente era Uhum. alfabetizado ali, dentro das salas de aula, e era um ambiente que eu sempre gostei, eu não tenho nenhuma má lembrança da época de sala de aula. Só que depois que eu formei, né, depois que eu estudei, até o nono ano, a gente fica naquela dúvida do que a gente vai fazer. E aí, na época, eram escolas técnicas. Só para falar um pouquinho do ensino médio, na época eram escolas técnicas, o que hoje são os institutos federais, eram chamados de escolas técnicas, e depois do nono ano, eu escolhi ir para a escola técnica. Na época, o curso que mais preparava para o vestibular era o curso de Química. Era o que a gente considerava, né? Era o curso que tinha mais matéria, porque os cursos técnicos antigos não eram igual ao ensino médio hoje. Eram 4 anos. E aí, com 13 anos, eu entrei na Escola Técnica Federal. Inclusive, essa semana encontrei um grupo de WhatsApp aí com esses amigos, está reunindo esse pessoal da Escola Técnica. E lá eu comecei a pegar gosto pela Química. Eu entrei para me preparar para um vestibular. Na verdade, eu nem pensava em ser professor. Apesar de gostar muito do ambiente de escola, depois eu queria ir para o lado de educação física, ou psicologia, ou engenharia de produção, nada a ver nenhuma área, né? Mas eu estou falando Uhum. isso porque isso acontece com a maioria das pessoas. E aí, durante o curso lá na escola técnica, eu me identifiquei com a química. E aí foi quando eu quis seguir a carreira na área. Curso da escola técnica, Uhum. para quem estudou aí no IFE, ou quem estudou no Centro Federal, né? Depois as escolas técnicas viraram centro federais, sabe que são cursos bem puxados e a gente tem ótimas lembranças daquela época, né? Então, Uhum. na graduação, aí sim, a gente teve, nesse período aí, passando por todas as escolas, eu sempre tenho ótimas lembranças de ótimos professores, e eu acho que isso daí é muito bom para a gente se identificar para querer ser docente. Mas eu acho que é algo importante de a gente falar aqui, é que a docência não foi algo que me sobrou. Pelo contrário, Uhum.
A docência foi algo que eu escolhi. Não é isso aí, eu acho que faz a total diferença para a carreira profissional. Quando você pensa, eu vou tentar tudo e se nada der certo eu vou ser professor. Eu acho que você está começando errado. Você tem que rever seus conceitos. Talvez hoje eu espero que você reveja seus conceitos, porque é importante que você abrace, né? Abrace essa ideia de ser professor e de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu gosto do contato, eu gosto de falar, eu gosto de contato com o ser humano, e por isso que eu escolhi ser professor, né? Eu guardo até hoje, Leonardo, um registro de aprovação para trabalhar numa multinacional do ramo de cerveja. Foi um processo, eu vou te dizer, eu já passei em alguns concursos públicos, mas eu acho que para trabalhar nessa multinacional foi um processo mais difícil do que concurso público. E na época que eu passei, na semana que eu passei, eu recebi um encaminhamento para fazer os exames médicos admissionais e eu recebi o convite para substituir uma prima minha que iria tirar uma licença maternidade numa escola particular. Isso durante a graduação. E adivinha o que eu escolhi? Eu liguei para a empresa lá e escolhi continuar com a graduação, até porque é uma escolha importante que a gente tem que ter durante a graduação, que eu sabia que se eu começasse naquela multinacional, eu teria uma ótima oportunidade de crescimento, mas dificultaria muito para eu terminar minha graduação. E trabalhando na escola, o pessoal adaptou o horário para mim, e só para dizer aqui, em resumo, ela voltou da licença maternidade dela, e a direção da escola me procurou para saber se eu queria continuar, que eles iriam assinar minha carteira, iriam adaptar o horário para mim de acordo com a faculdade, e foi uma experiência muito bacana. Depois que eu saí de lá, os indicados que a gente indicou foi quem ficaram, né, na época na escola. Eu já saí para assumir outro compromisso de um concurso público. Então, assim, a história é bem longa, mas em resumo é basicamente isso. Eu escolhi ser professor, né? Isso é importantíssimo. É uma experiência única. Talvez lá na multinacional, numa empresa, quem sabe, é cumprir protocolos, e professor cada dia tem uma experiência nova para contar, né? É verdade. Nossa, uma das coisas que eu acho que, sim, lindo das lives é que a gente pode saber um pouquinho mais sobre a pessoa. A gente acaba vendo um pouco da história, e esse período que a gente está vivendo de lives, a gente está conseguindo nos aproximar, às vezes, pessoas que são nossos ídolos, pessoas que a gente almeja um dia chegar aonde elas chegaram, ou então muito mais da onde elas chegaram, né? Mas aí, eu agora queria perguntar, e no final a gente vai abrir para perguntas do público também, mas eu agora queria saber, depois que você escolheu, quero ser professor, quais foram os passos que você teve que tomar para seguir esse caminho? Porque não é assim, quero virar professor e estalo o dedo, virou professor. A gente tem alguns passos, tem um caminho às vezes até longo para chegar. Vamos então conversar com as pessoas sobre, se eu quiser ser professor, quais são os passos que eu devo seguir? Importante, ótima pergunta. Só para resumir um pouquinho da história, que eu acho que ajuda muito para quem está aqui, eu sou fruto de escola pública desde a primeira série, tá? Na nossa família, a gente nunca passou fome, mas era tudo muito regrado. E como eram 3 filhos, depois veio mais um, veio o quarto, meu irmão, então a gente não tinha condição de ir para uma escola particular. E eu até digo assim, quando eu fui para uma escola particular, eu entrei na escola particular recebendo muito bem a hora-aula, né? Eu saí da escola pública, quando eu fui para a escola particular, foi para receber como professor. Mas olha, o que a gente precisa ter? Tem muita gente que é tímido, né? Tem muita gente que faz química e é tímido. Tem muita gente que tem medo de falar em público. Tem muita gente que tem medo de se perder no conhecimento. Chegar lá na hora alguém vai fazer uma pergunta, eu não vou saber. Eu acho que muito pelo contrário. Primeiro de tudo, a gente tem que se preparar, não é? A gente tem que conhecer a área, nossa área que a gente estuda, a gente tem que se preparar, tem que dominar a química, o conteúdo, mas eu acho que não só dominar o conteúdo, dominar também a didática, tá? Dominar a prática de ensino. Muitas vezes, isso aqui é algo importante, a gente dá muito valor nas disciplinas de química orgânica, de fisicoquímica, de química inorgânica, e as disciplinas da área de educação, a gente vai relegando, né? Deixando de lado, achando que passar com a média tá bom, ou faz um trabalhinho. Não, quando na verdade a didática,
psicologia da educação, tudo isso te prepara muito para ser docente. Mas eu acho que não tem nada como a prática, não é? Você vai entrar na sala de aula e tem muita gente, aquele professor antigo principalmente, ele tem muito medo de entrar na sala e um aluno fazer uma pergunta que ele não sabe. Eu sempre, no primeiro dia de aula, e aí é uma dica prática que eu vou falar aqui para vocês, no primeiro dia de aula, eu sempre falo para meus alunos o seguinte, ó, quando é uma turma nova, eu falo, olha, vocês podem perguntar tudo, porque eu nunca deixei uma pergunta sem resposta. Aí todo mundo se espanta, eu falo sim, porque quando eu digo não sei também é a resposta. E aí o pessoal ri. Mas eu digo não sei, nós vamos procurar juntos. Porque a gente não, o professor ele tem que parar com isso, que ele tem que ser o detentor do conhecimento. Eu estava vendo a live ainda hoje da Monique com a Alice, né, que participam do evento Condec, ela dizendo o quanto ela já aprendeu com os alunos. Eu acho que quando você tira esse bloqueio, não, eu vou para lá para trocar conhecimento, você já entra mais leve na sala de aula. Eu estou ali para aprender com eles e eles aprenderem comigo. Então a gente não precisa ter medo. Agora, uma coisa importante, se você é tímido, se você não gosta de falar em público, a única coisa que vai fazer você mudar é treinar. Nas primeiras vezes, treine, é igual ao seminário. Ah, mas eu tenho medo de apresentar meu TCC, eu tenho medo de apresentar minha dissertação, eu tenho medo de apresentar minha tese. O que tira medo é a gente treinar, é treinar mesmo, é olhar no espelho, falar. Hoje em dia a gente pode gravar com o celular, a gente pode se assistir, ouvir nossos vícios de linguagem que a gente tem e ir corrigindo, e você vai ver como facilita. O treino, ele facilita muito. É igual um jogador. Se você perguntasse para mim, Dene, como é que eu faço para ser um jogador de futebol? Qual era a resposta óbvia? Treine, não é? Você pergunta, olha, tem gente que quer ser professor, por onde ele começa? Treina lá na sala de aula. Se tiver seminário, peça para você apresentar. Não fica sendo aquele que pede para o colega apresentar, não. Se você quer ser professor, vá lá você e apresente. Treine, como qualquer outra profissão. Eu acho que uma coisa que você falou, que eu acho fundamental, é aquilo de nunca desistir. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo na vida, por mais difícil que ele seja, enfrente os obstáculos, se prepare, treine, que alguma hora você vai conseguir chegar aonde você quer. Aqui, quando nós falamos um pouco sobre o virar docente, a gente aqui pode colocar o docente de ensino médio, aonde você fazendo curso de licenciatura, você já está habilitado para dar aula no ensino médio, né? Ou quando você pensa em ser docente do ensino superior, aí além do curso de graduação, é amplamente assim, benéfico você realizar depois pós-graduação, não é, Dani? Exato. Se você quiser seguir carreira acadêmica, né? Aliás, eu estava falando aqui só para concluir de novo, mas não adianta também quem quer ser jogador de futebol treinar a vida toda, ele tem que entrar em campo. Então, se você tem medo, você entra com seus medos. Você vê o cantor falando que toda vez, o cantor mais famoso que tem, toda vez que ele entra no palco, ele sente um frio na barriga. Toda vez que a gente está diante de uma turma nova, a gente também tem frio na barriga. A gente tem que entrar e colocar em campo tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente treinou. E isso aí vai destravar, não é? Agora, é claro, você tem que estar em constante formação. Isso aí está relacionado àquilo que a gente falou do treino. Então, eu fui lá, terminei licenciatura. Na época, o nosso curso era aquele curso que você tinha as disciplinas iguais de licenciatura e bacharelado e fazia um complemento com as disciplinas da área de educação. Né? Eu entrei no ano de 2001 na faculdade. E aí era bem diferente. Então, eu pagava a disciplina de licenciatura e sempre procurava ao máximo fazer disciplina já do bacharelado. E quando eu concluí a licenciatura, eu já terminei ali, faltava, eu acho que 3 disciplinas do bacharelado para eu concluir. Então, quando você termina, se você quiser seguir essa carreira acadêmica, ou se você quiser ser um bom profissional, procure um programa de pós-graduação. E aí tem muita gente que até confunde pós-graduação com especialização. Eu falo aqui de pós-graduação, é tudo aquilo que vem depois da graduação, só para deixar bem claro. Então, a pós-graduação, ela envolve a especialização, que popularmente é chamada de pós-graduação,
a especialização, e aí a gente tem o mestrado, tem o doutorado, não é? E o pós-doutorado, que é um estágio ali. Mas você tem que continuar na sua carreira. Você tem que procurar fazer aquilo que você gosta. Eu, durante a minha graduação, eu estagiava no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, na área de produtos naturais, e aí eu fiz o mestrado nessa área, continuei na pesquisa. Nesse período, eu passei no concurso da Universidade Federal, já tinha passado em outros concursos antes, e aí eu passei numa vaga de ensino de química. Eu teria que fazer o doutorado na área de ensino. Só que eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, quando eu passei na Universidade Federal, eu pensei o seguinte, olha, se eu vou ser professor, eu vou me aposentar como professor, eu cheguei aonde eu queria. Não é? Aquele menino lá da escola pública chegou onde queria na Universidade Federal. Eu falei, se eu vou ser professor, então eu quero fazer um doutorado em algo que eu possa ser o melhor professor. E o meu doutorado eu já migrei para a área de ensino de química e trabalhei com formação continuada de professores. Não é? A formação do professor ela é pela vida toda, ela não pode parar. Então, só para a gente deixar claro, aqui nós estamos conversando, o professor Dene, ele é professor da Universidade Federal de Rondônia, eu sou da Federal Fluminense aqui do Rio de Janeiro e da Estadual também. Se você quiser fazer o concurso para professor universitário, a gente aqui está falando das universidades públicas, a gente vai falar um pouco sobre o concurso, mas você deve ter feito antes o mestrado e o doutorado, que é justamente aonde você vai começar a construir a sua carreira científica, onde você vai adentrar no mundo da pesquisa, se você não fez uma iniciação científica quando você estava na graduação. E as universidades hoje, ela é mais do que só professores, elas querem professores, elas querem pesquisadores, querem pessoas que trabalhem com extensão, querem pessoas que tenham assim, a capacidade de assim, atuar em múltiplas áreas. Aí, Dene, eu assim agora queria falar um pouco sobre concurso para professor. Tem muita gente com dúvida. E tem assim muitos alunos que querem ser professor, mas como é que é esse concurso para você virar professor de uma universidade pública? Quais são as fases, as etapas? Como é que é, por favor? Então, olha, é importante isso, né? Primeiramente, tem uma lei federal que diz que agora para ser professor, os concursos, eles têm que ser abertos para um nível de doutorado. Mas calma, tem um detalhe. A lei ela também diz que dependendo da localidade, se não houver inscritos com nível de doutorado, você pode baixar isso para um nível de mestrado, não havendo inscrito com nível de mestrado, baixa para o nível de graduação. Ou então, o conselho do departamento, ele diz que, na verdade, eles aceitam, eles têm que mandar uma justificativa para abrir o concurso naquela área, para mestrado, por exemplo, já dizendo que talvez seja muito difícil conseguir doutor. Então, a lei diz que tem que ser doutor, mas existe algumas não são nem brechas, algumas situações específicas em que pode-se abrir concurso para outros níveis. Se você pretende ser professor da Universidade Federal ou trabalhar também numa universidade particular, você não pode parar na graduação. Você tem que seguir carreira. Você tem que fazer o seu mestrado. Estou vendo aí que tem gente falando que está tentando fazer o mestrado, que quer fazer o mestrado. Estão falando aí que a gente está sendo cada vez mais reconhecido nesse período de pandemia, né, os professores. Então, você precisa continuar seus estudos. Você tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Na época que eu fiz o concurso, só um detalhe, depois eu falo outro detalhe. Mas na época que eu fiz o concurso, ainda o nosso concurso foi para nível de mestre, né? E se comprometendo em fazer um doutorado depois na área específica do concurso, né? Então, eu fiz o concurso ainda para mestre. Eu passei primeiro no concurso para a escola técnica, onde eu fui aluno. Eu passei para ser substituto lá durante o meu mestrado. Voltei para lá e fui colega dos professores, colega de trabalho dos meus professores. Foi uma realização assim, gigantesca, muito grande. Depois da escola técnica, era professor substituto, para quem não sabe, é professor temporário, né? A gente fica por um período específico. Nesse intervalo aí que eu saí lá da escola técnica, eu ainda trabalhei em cursinho pré-vestibular, né? O cursinho pré-vestibular com salas com mais de 100 pessoas, a gente dando aula com microfone. E aí apareceram os concursos nas universidades federais. Eu passei primeiro para um município do interior,
E aí, na época, eu estava com um filho recém-nascido, era difícil o acesso, eu fui lá, tomei posse. E por conta da família, do estudo, apesar de tudo, família, Deus e a família em primeiro lugar na minha vida. E aí, eu, com o filho recém-nascido, eu decidi não ficar lá. Eu voltei para a cidade no mesmo dia, o acesso era difícil, eu estava com o filho recém-nascido e aí não dava assim para ele, estava precisando de cuidados médicos, eu achei que lá ficaria difícil. Voltei para a cidade, continuei trabalhando por ali, trabalhando no cursinho, e aí depois apareceu a oportunidade para fazer o concurso para a capital. Os concursos das universidades federais, eles são sempre em 3 etapas. Você primeiro tem a prova de conhecimento específico, e essa prova de conhecimento específico ela é eliminatória, você tem que ter uma nota mínima, tá? Em geral não, a prova de conhecimento específico, ela tem uma leitura pública, né, para quem não sabe, você escreve ali, você faz sua apresentação, sua dissertação, e aí tem uma leitura pública, no caso do meu concurso, lá na época, a gente teve leitura pública, por quê? Porque um pode questionar a prova do outro. Então a banca ali foi ali na época, fez a leitura das questões, para a gente saber por que um foi aprovado, o outro foi eliminado. Pode falar. Só uma coisa, aqui só para a gente deixar claro para o pessoal, é que quando sai o edital do concurso, lá no próprio edital, já sai lá os conteúdos que caem no concurso. Então tem lá 20 tópicos da química, dos mais abrangentes possíveis. E aí o Dani está falando que a primeira etapa ela é essa parte escrita, né? Aonde pelo menos aqui no Rio, o que eu tenho participado é assim feito um sorteio de desses 20 tópicos, e aí você tem 4 horas para você escrever uma redação sobre esse tópico. Aí, né, pode ser pode ser 2, podem ser 3 tópicos, você tem lá que escrever tudo lá, o que você sabe, todo o seu conhecimento sobre esse tópico. Essa seria a primeira etapa, né, Dani? E essa primeira etapa, ela é eliminatória. Se você não for bem, você já sai do concurso, tem uma nota mínima. E aí você vai para a segunda etapa, que é a prova de títulos, né? Você tem a prova didática e tem ainda a prova de títulos, tá? Então, na prova didática você tem que fazer uma apresentação. Em geral, a apresentação é de 50 minutos, tá? 50 minutos o tempo máximo, você faz uma apresentação também de um tema sorteado. Tá? O professor Léo aí já deve ter participado de banca, né? Eu também participei de banca. Você tem 24 horas antes ali o sorteio do tema e você prepara a sua aula para fazer, né? Então, também participei dessa etapa, né? Nessas vezes aí que eu fiz concurso, né, nas universidades, na Universidade Federal, e depois que sai a nota da prova didática, não é? Aí você vai para a prova de título. A prova didática também elimina. E aí você vai para a prova de títulos, que a prova de títulos ela é só classificatória. É só para definir. A prova de títulos é o quê? Prova de títulos é análise do seu currículo. Tem gente aí que está na graduação e ainda não fez o currículo Lattes. Abre lá a plataforma Lattes, faz seu currículo e, principalmente, gente, enriquece seu currículo. Enriquecer o currículo não é só colocar certificado ali, não. É participar ativamente, é se envolver com conhecimento. Eu tenho um certificado ali, eu tenho que ter noção daquilo que está ali, daquele certificado que eu estou pondo no currículo, tá? Então, são as 2 provas ali, eliminatórias, né? Etapa de prova escrita, prova didática e, por último, a prova de títulos, que é classificatória. Então, é uma seleção tensa, a gente fica com o coração na mão, né? A gente fica nervoso em cada etapa dessa, mas são necessárias, né? E importante, elas são transparentes, o processo é bem transparente. Eu já disse aqui que tem leitura da prova escrita, a prova didática hoje em dia é obrigatório ter gravação, você pode solicitar a gravação da sua apresentação didática, né? Então todas as provas didáticas têm a gravação, e a prova de títulos, é claro, cada um pode conferir o currículo do outro lá, porque o Lattes ele é público, né? Eu digo até que o Lattes, ele é o Facebook do pesquisador. Se você quiser saber um pouco mais da vida do pesquisador, acessa lá o currículo Lattes dele, né? Você vai... O pessoal está dizendo aí, põe nervoso nisso. A gente fica muito nervoso na prova, né? A gente olha o Lattes do pesquisador, a gente sabe para onde ele já viajou para participar de congresso, né? A gente tem um pouco da vida dele ali, a gente tem uma noção da vida do pesquisador lá no currículo Lattes.
Uhum. Eu achei muito válido, Dani, o seu comentário sobre a gente rechear o currículo. E aí eu agora lembrei que uma das nossas conversas, você falou que cada congresso que você faz questão de guardar o crachá. E o crachá, eles eram como se fossem medalhas para você. E que você ia guardando Exato, os crachás exato. como se fosse, não é isso aí das medalhas que você fala? É interessante, né? Porque, assim, para algumas pessoas, participar de congresso presencial era até fácil, né? Eu morava ali perto da cidade, mas a gente aqui da região norte não era nada fácil. Você sabe, assim, que a gente tem... É muito caro as passagens para a gente ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Fortaleza, não é? E é aquilo que eu falei, a gente veio de escola pública, não foi fácil a nossa carreira acadêmica. Eu acho que isso aí é tema para outras lives, tá? Uhum, Só para vocês terem ideia, aí, o nosso almoço na RU era 1,10, talvez ainda seja 1,10, não é? uhum. E os colegas juntavam e faziam cota para pagar o almoço de outros colegas que sabiam mais para ensinar para a gente. Então, assim, durante a graduação eu tive a oportunidade de participar de muitos congressos presenciais, não é? Para vocês terem uma ideia e falar da importância do Lattes, nos concursos que eu fiz, a diferença na prova de títulos para o segundo e para o terceiro era pequena. Na prova didática e na prova escrita, a diferença era pequena. No currículo Lattes, teve currículo Lattes que eu pontuei mais de pessoas que moravam em regiões de muitos congressos presenciais, né? Não só pelo congresso, mas tem artigo, tem outras coisas. Mas, assim, eu tinha participado de mais congressos presenciais que isso. Como? Não tinha dinheiro, mas eu tinha vontade, tá? Então, teve um congresso que eu participei porque eu ganhei um prêmio como bolsista lá com um projeto de PIBIC. Então, fui premiado e o prêmio era passagem para participar de um congresso. Outros congressos, eu procurava a Fundação de Amparo à Pesquisa porque tinha trabalho também no meu PIBIC. E PIBIC, gente, enriquece muito o currículo. PIBIC, participação em programas de iniciação científica durante a graduação, PIBEX, PIBEC, né? Tem hoje, vários projetos, né? Então, Uhum. hoje em dia tem, assim, está cada vez mais fácil participar de projeto. Mas eu lembro que na época, para eu entrar no PIBIC, eu fiquei 6 meses como voluntário, trabalhando de graça. Eu procurei a instituição, eu É. procurei o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, eu me voluntariei ali para trabalhar de graça, né? E fiquei ali até conseguir uma bolsa. E depois, a partir Uhum. disso, que possibilitou eu participar de muitos congressos, sempre apresentando trabalho. Sempre ia para congresso, levando resumo para apresentar. Sim, mas então, além de fazer o mestrado, além de fazer o doutorado, o aluno tem que se preocupar desde a graduação em começar a participar de congressos, se possível publicar artigos científicos, se Exato. possível também ter experiência de docência, seja em escolas particulares, seja como professor substituto, tudo isso daí pontua no currículo. Agora, eu queria mudar um Exatamente. pouco o nosso assim tópico, Dani, porque eu tenho visto muito agora nessa época da pandemia, né, sair na mídia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem saído em vários jornais, lá falando que os professores eles não estão trabalhando, eles não estão dando aula, como se a gente só desse aula na universidade. Então eu acho que a gente que, né, agora a gente assim poderia conversar um pouco sobre o que faz um professor universitário, porque com certeza o professor ele assim não assim só dá aula, porque tem assim sido muito falado isso. Eu não sei se aí tem saído também essas notícias querendo denegrir o nosso trabalho. E aí, por favor, falar um pouco também sobre quais as coisas que o professor universitário está envolto. Exatamente, ó. O Adriano está falando aí que sair do Nordeste também não é fácil. Olha, É, o país, tem dimensões é. continentais, tá? Ao contrário no Amazonas cabe vários países da Europa, né? Então é difícil a gente participar de congressos em diferentes regiões. Mas olha, Léo, o que você está falando é importante. A minha carreira como professor, ela começou desde os 17 anos. 17 anos, eu já estava lá na faculdade e eu comecei a assumir compromisso ali em cursinhos pré-vestibular da prefeitura, projeto solidário, com isso eu paguei minha carteira de motorista. E assim, por onde a gente passou, a gente trabalhava bastante, trabalhava muito. Só que, ó, Uhum, eu tive um choque de realidade quando entrei na universidade. Quando eu uhum, entrei na universidade, no ano de 2009, passei lá no concurso,
Eu tinha passado no anterior em 2008, e aí em 2009 passei em outro. E quando eu entrei, assim, efetivamente lá na universidade, é impressionante a quantidade de coisa que a gente faz na universidade fora da sala de aula. Né? A sala de aula ali é o melhor momento, é o relax da gente, né? Para vocês terem ideia aí, eu cheguei lá e olha, professor, você vai participar do conselho da Câmara de Graduação. Eu confesso que eu nem conhecia a Câmara de Graduação como aluno, né? Geralmente é aluno que tem algum problema, alguma situação difícil ali durante a graduação que ele vai recorrer, vai ter vários... E ali tem aprovação de projetos pedagógicos, tem muita coisa que acontece. E eu não sabia de nada. E aí, quando eu menos esperava, chegou um monte de processo na mesa e dizia, olha, professor, relata esse processo. Eu disse como assim? Relata esse processo. O que é isso, né? E aí eu descobri que o professor universitário ele também é advogado. A gente tem que relatar processo de acordo com o parágrafo, de acordo com o inciso, dar um parecer e levar isso para aprovação de um conselho, não é? Isso aí é uma das etapas, né? A participação em vários conselhos que existem. Parte administrativa, né? Conselhos administrativos, né? Tem os superiores, tem os conselhos a nível de departamento. Então, assim, são várias participações em conselhos. Isso aí você faz um trabalho quase que de advogado, né, professor Léo? Relata aquele monte de processo ali. E aí, além disso, também, olha aí quem está chegando, a Monique, né, do Inclusive Química. Além disso, a gente também tem que fazer pesquisa, desenvolver projeto de pesquisa, desenvolver projeto de extensão. A gente tem que orientar acadêmicos. Esse projeto de pesquisa, claro, vai ter que ter acadêmicos. Então, a gente tem que orientar acadêmicos, né, a nível de pesquisa, a nível de extensão. Tem professor que se identifica mais com pesquisa, tem professor que se identifica mais com extensão. Eu, quando comecei, peguei pesquisa e peguei extensão, né? E aí depois fui até separando um pouco mais, pegava um pouco um ano, outro ano pegava outro. Então, olha, você tem a sala de aula, você tem participação em conselho, você tem projeto de pesquisa, você tem projeto de extensão, você tem orientações. As orientações, dependendo do nível que você entra, você não dá aula só na graduação, você dá aula na pós-graduação, você orienta na graduação o TCC é independente de projeto de pesquisa e de extensão, e na pós-graduação você orienta também alunos de mestrado, alunos de doutorado, né? Então, isso aí são alguns dos projetos, algumas das atividades que a gente desenvolve. E, além disso, ainda tem as funções administrativas. As funções administrativas, muitas vezes, não é todo mundo que quer assumir. Porque a gente diz que o bônus não compensa o ônus, não é? O adicional que tem ali pela função, ele não compensa o trabalho que tem. E eu digo para você que está aqui, você tem que ter coragem para enfrentar as funções administrativas. Eu sempre enfrentei. O que caía no colo, a gente assumia, não é? A gente assumia, coloquei meu nome à disposição para a chefia de departamento, meu nome à disposição para vice-direção de campus, lá para concorrer, e deu certo. E eu acho assim que tem muito trabalho, mas eu acho que a gente aprende muito e a gente ajuda muita gente com esse trabalho também. Mais uma parte da sua história de sucesso. Bem, você então já deixou claro aí todas as funções de um professor universitário, seja na administração, ensino, pesquisa, extensão. E aí eu queria mais ou menos falar agora sobre essa parte da extensão, que é quando a universidade tenta abraçar o seu entorno, tenta atingir a sociedade, contribuir com algo positivo para a sociedade, né? E falar um pouco sobre uma brilhante ideia que você teve, que foi o CONDEC, esse Congresso Online Nacional de Química. Como é que isso aí surgiu, essa ideia de criar o CONDEC? Você acha que já falou um pouquinho sobre essa dificuldade de ir a congressos que você sentiu na pele, talvez isso daí tenha ajudado, né? Como que surgiu essa ideia e como que tem sido o crescimento do CONDEC? E ano que vem, vai ter CONDEC, Dani? Ótimo, então vamos falar sobre o CONDEC. Então, a dificuldade da gente, aí o Adriano falou do Nordeste, eu falo da região Norte, tem pessoal de São Paulo dentro de... Olha, só Minas Gerais são mais de 800 municípios, não é? Como avaliador do MEC aí, eu estou como avaliador do MEC, ano passado eu tive em Almenara. Almenara é no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é uma região do Nordeste dentro de Minas. Então, assim, o Brasil, ele é gigante.
E é difícil, tem gente que talvez nunca teria oportunidade de participar de um congresso. Então, assim, teve muitas viagens aí que eu fiz como professor da Universidade Federal, ali no interior do Amazonas. A maioria do interior do Amazonas ainda tem uma dificuldade que a gente tem, diferente dos outros países, dos outros estados, até da região norte, é que são ilhados. São muitos municípios que você tem que chegar lá de avião ou de barco. Então fica muito mais caro para você ir para o congresso. Você tem que ir para a capital, Manaus, ou de avião ou de barco, para poder pegar um voo para ir para o congresso presencial, né? Então isso tudo, ele já tinha uma conjuntura que eu cresci no meio disso, né? Eu vivi isso na pele, né? Meus primeiros 4 anos lá da primeira à quarta série foi no interior do Amazonas. E além disso, eu fui trabalhar com formação continuada de professores no doutorado, né? Em escolas públicas. Eu queria trabalhar em escola pública, porque eu já fui concursado da SEDUC também. Eu fui aluno da SEDUC e voltei também, antes de ser professor lá da escola técnica, eu era concursado também da SEDUC, não é? Então, assim, isso tudo aí preparou um contexto para a gente querer ampliar, né? A ideia a gente já tinha. E aí surgiu, então, que um acadêmico nosso do curso de engenharia criou uma plataforma de eventos online, um aluno do nosso curso de engenharia de produção daqui de Rondônia, né? E aí ele desenvolveu o congresso da área dele, e eu falei assim, olha, vamos fazer o de química. Eu já tinha passado de situações as mais difíceis, né, para chegar em localidades, continuo passando, hein, como avaliador do MEC. Eu vou te falar que teve viagem ano passado que eu fui, agora a gente parou devido à pandemia, né? Tinha 3 viagens agora marcadas no mês que cancelou, né? Cancelou tudo. Em março, eu acho que março e abril a gente já tinha 3 viagens de avaliação. Mas teve localidade que foram 4 escalas de voo, né? 5 escalas. Aí mais um trecho de carro. Então, a gente sabe disso. Então, juntou a fome com a vontade de comer, não é? Juntou alguém que tinha plataforma para fazer e eu que queria muito fazer, né? Queria muito fazer. Então, o congresso a gente começou ano passado, tem gente que acha que começou esse ano, tem gente que acha que o congresso começou por causa da pandemia. Não. E eu acho interessante, Léo, que em dezembro a gente conversou, a gente falou, olha, e aí, vamos mudar a data? Vamos fazer agora no primeiro semestre o Condec? Falamos, vamos fazer em abril. A gente não sonhava com isso tudo que ia acontecer, né? E devido ao fato, talvez, muita gente agora está conectada, só vou dar um exemplo aqui para vocês, meu notebook queimou logo depois do Condec. Meu notebook queimou logo depois do Condec. Eu fui procurar um notebook para comprar na minha cidade, estava difícil, e o vendedor falou para mim que eram 15 notebooks por semana que estavam sendo vendidos, lá em Cacoal, né? Em Cacoal, 15 notebooks por semana. E aí, você tem noção de quantas pessoas estão ficando mais conectadas. Então, o Condec, ele mais do que duplicou de tamanho, né? Ele dobrou a quantidade de pessoas, a quantidade de inscritos e a quantidade de visualizações também, não é? Eu fico muito feliz pelos relatos, né? Eu acho que número é importante, mas quem me conhece sabe que eu não gosto de falar assim, é o maior evento ou algo assim, não. Eu gosto dos relatos. Os relatos para mim que são fundamentais. Quando a pessoa me marca lá no... Aliás, quem está aí do Instagram, durante a semana do Condec, teve dia lá que eu passei 2 noites sem dormir direto respondendo, sou eu que respondo, tá? Tem alguns que eu mando áudio, tem alguns que eu gravo vídeo, que é para ver que sou eu mesmo que estou respondendo lá no Instagram. Eu faço questão, tá? De agradecer a todos que participam lá, a todos que dão palavra de incentivo, porque não é fácil organizar um evento desse tamanho, tá? Para um Condec acontecer, desde o primeiro ali foram mais ou menos 3 meses de muito trabalho mesmo, de muito trabalho, de muita articulação, é muita coisa que acontece nos bastidores e eu fico feliz pelo resultado, né? O Condec ele está crescendo cada vez mais e ano que vem a gente vai lançar o Condec novamente. Uma coisa que eu acho maravilhosa é que nos congressos tradicionais, se você tiver 2.000, 3.000 pessoas, já é uma coisa assim que você não consegue imaginar em termos de hotel na cidade, em termos de organização do pessoal, e o Condec ele reúne 5 vezes isso. É uma coisa realmente maravilhosa, uma ideia genial e algo que dá acessibilidade para as pessoas. Você faz, né, essa ligação, né, de pessoas com
uma assim, facilidade incrível. Você está de parabéns com isso daí, né? Só agradecer aqui ao David, o professor David aí que também está aí na live, a Monique, né? Todos falando aí do Condec, o Adriano. O Condec, para mim, assim, é o que eu falei para vocês, é uma realização muito grande. As mensagens que chegaram desde o primeiro Condec me incentivaram muito para o segundo Condec, né? Muito mesmo para o segundo Condec. Então, assim, tem gente que agradece, poxa, eu estou tendo uma formação aqui com meu filho brincando aqui na sala e eu assistindo no sofá, participando de um congresso online, né? Professor, aí teve mensagem assim, olha, eu sou professor e a gente não consegue liberação, sou professor de estado, de escola particular, a gente não tem liberação. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente se atualizar com um evento desse, né? Com grandes profissionais, eu só tenho que agradecer a cada um que comprou a ideia do Condec desde a primeira vez, né? Desde o ano passado. O Léo é um que, aliás, eu não vou nem falar nome aqui, tá, Léo? Mas eu tenho que agradecer a cada um que aceitou a participação desde o primeiro Condec, né? Sem palestrante não existe Condec. E todos aceitaram, né? Todos aceitaram e mandam. As palestras são uma melhor que a outra, né? Não dá nem para a gente discutir sobre isso. Então, nesse tempinho que resta, eu queria que você respondesse rapidamente. Qual é a parte desse trabalho de professor que lhe dá a maior satisfação, o maior entusiasmo? Olha, tira toda a parte burocrática que a gente falou da graduação e joga a gente na sala de aula. Se tem alguém que gosta de interagir com aluno, eu sou suspeito para falar. Se tiver algum aluno aí, não sei se tem, mas, cara, eu me realizo na sala de aula. Tá? O meu relacionamento com o aluno é de amizade, tá? Isso aí é que faz total diferença. Faz total diferença relacionamento com o aluno. Na sala de aula, para mim, eu tô feliz da vida. Isso aí é uma coisa que eu concordo com você. A gente tem sempre que valorizar o aluno. A gente está lá para eles, né? E, exato. A gente nota alguns professores que às vezes esquecem um pouco disso, mas temos sempre que exaltar o aluno e quanto melhor esse relacionamento, mais benéfico para essa parte de ensino e de aprendizagem. Alguém aí quer fazer uma pergunta para o professor Dene? O Pedro tem uma pergunta aqui, ó. O Pedro perguntou se eu já participei do PIBID. Na época que eu entrei na Universidade Federal do Amazonas, eu comecei na Federal do Amazonas, depois pedi transferência para a Federal de Rondônia, casei com uma rondoniense, a Adriana está aqui ó, no chat, está falando da ação social do Condec. Desde o primeiro nós fizemos ação social e não quisemos divulgar, mas no segundo eu achei importante divulgar que... E aí a gente já teve muito exemplo depois de pessoas que também fizeram. Mas respondendo aqui ao Pedro, eu não participei, eu não fui do PIBID como professor ativo ali no PIBID, mas todos os programas do PIBID, as ações que eram para fora da universidade, eu estava junto. A gente ia para muitas escolas lá em Manaus, porque o coordenador do PIBID era outro, mas como eu era da área de ensino da universidade, eu estava em todos os eventos do PIBID. Então, a gente ia nas escolas públicas de Manaus, na época, na cidade, e também no interior. Então, participei junto com ações do PIBID, tá? Foi uma assim, belíssima ação social do Condec, e aí eu acabei de ler que professor tem que se lembrar que já foi aluno, né, Dene? Tem muita gente que esquece disso, que já foi aluno alguns anos atrás. A minha mente o tempo todo, o Monique falou tudo, ó, em sala de aula, meu tempo todo é esse. Como é que eu queria que o meu professor fosse? Eu vivo isso. Bem, Dene, acho que aqui o nosso tempo está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer aí você, falar para quem está nos assistindo, para se inscrever no Instagram do Condec, se inscrever no Instagram do Fórmula de Soluções, no canal do YouTube também do Fórmula de Soluções, e a gente pode marcar mais aí algumas lives que faltou tempo para a gente conversar de tudo que a gente queria. Olha, eu vou contar um pouquinho da história então, assim, dos concursos que eu passei, de tudo que eu passei, é bem bacana, a gente vai contar em outra oportunidade, mas só agradecer aí aos colegas, desde a primeira série aí por onde eu passei, meus professores, colegas, meus pais e a Deus também, não é? Porque isso aí tudo vem desse conjunto, né? Tudo só é possível a partir desse conjunto, né? Agradeço a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade, muito obrigado e um abraço para todo mundo que está aí na live. Olha, estou pensando se eu já pensei em fazer 2 Condec no ano. Ano passado a gente fez uma reapresentação
E esse ano a gente vai fazer a reapresentação desse também, tá? A gente vai fazer a reapresentação, mas sendo congresso online, também, quem sabe, no futuro possa ser possível também fazer. A gente costuma fazer a reapresentação. E como nós estamos aqui falando do mercado de trabalho e docência, eu acho que a mensagem é: se você for ser professor, faça com amor, faça com vontade, porque dificuldades vão vir muitas dificuldades, e você vai ter que superar. E só vai conseguir superar se você realmente estiver em um ambiente extremamente prazeroso, se você estiver na sua praia, que a gente fala aqui no Rio, Dani. A gente aqui fala muito isso e faça algo que você realmente assim tem um brilho nos olhos. Quando fala de entrar numa sala de aula, acho que o Dani aqui, Bárbara, Lilian, Rossana, tem vários aí professores que eu estou vendo, eu sempre vejo esse brilho nos olhos. E essa preocupação com o aluno, ela é fundamental mesmo, essa preocupação, e você tem aí feito um trabalho significativo e muito importante com o Condec, unindo vários alunos e popularizando aí vários temas e, assim, isso tem sido super importante, Dani. Obrigado aí pela conversa e vamos ver se a gente marca uma outra aí no futuro. Vamos sim. Tem muita coisa para conversar. Tá certo, então, professor Dani, muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. E a gente se encontra numa próxima live, ou com o professor Dani, aí para saber um pouco dessa história de sucesso, que agora até eu tô curioso, Dani, quero saber mais detalhes aí, e eu aí vi que foram várias dificuldades superadas, né? Bastante. Que não muda muito de pessoa para pessoa, mas sempre fica interessante conhecer um pouco mais a pessoa, né, por trás do tablado, né? Eu acho que isso daí é de fundamental importância. E sempre ressaltar esse bom tratamento de professores e alunos. Muito obrigado, Dani. Boa noite. Valeu, forte abraço. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Forte abraço.